Estamos começando mais um Quem Contou. Meu nome é Ricardo Guzmão. E o meu, Jamile César. Esse é mais um episódio com o apoio do projeto Roteiros e Narrativas. Não conhece ainda? Então corre lá no Instagram, @Roteiros e Narrativas, e siga para acompanhar todo o conteúdo da página. E também sigam o nosso Instagram, quem.contou. E o nosso convidado de hoje é o escritor e roteirista Ronald Lincoln. Bom, Ronald, seja bem-vindo. Toda vez que a gente vai começar, a gente pede, para a pessoa se apresentar e falar um pouco sobre a trajetória. Então, se você puder contar um pouco da sua trajetória com a escrita, seria legal. Tá bom. Então, primeiro eu quero desejar bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem estiver ouvindo nas plataformas de áudio ou de vídeo também. Quero agradecer o convite do Ricardo. Isso acho que vai fazer daqui a pouco uns 2 anos online, presencial ainda não tive oportunidade. E prazer, Jamile, que eu estou conhecendo hoje aqui. Agradeço o convite demais, poder falar de escrita e tal, sempre bom. Enfim, sobre a minha trajetória com escrita, eu vou começar pelo fim. Eu lancei no fim de 2022 meu primeiro livro ali, que é um livro de contos, chamado de Ritmia. São 16 contos ali. O que une eles é que são basicamente personagens de favelas do Rio de Janeiro. Enfim, é um livro que eu ainda estou realizando ali a divulgação, ainda está no processo de vendas ali e tal. E é a minha primeira experiência assim, mais profunda com os leitores, né? Tendo um retorno do outro lado ali, das pessoas vendo. Enfim, eu comecei a escrever ali meio adolescente, tal, gostava de escrever umas letras de pagode ali com amigos, tal, umas letras bem melosas assim, de amor e tal. Aí meio que emendava ali numas tentativas de poemas assim, que também não eram muito bons, mas enfim, cresci na favela do Rio de Janeiro, na escola com um pouco cuidado com a leitura e com a escrita. Acho que foi uma fagulha importante ali, né? E aí me formei em jornalismo por causa desse contato com a escrita. Sempre gostei de escrever ali. Aí o pessoal, faz jornalismo e tal. E eu trabalho com jornalismo hoje também. Mas ali em 2014 eu comecei a escrever contos. Eu li um livro do Cortázar que me pegou muito assim. Eu falei, cara, o conto é curtinho, dá para tentar pensar nessas histórias que eu já conheço aqui e tal, e tentar escrever uns contos. Aí saíram alguns muito ruins. Aí eu participei de um concurso da editora Malê ali para jovens escritores negros. Aí participei, não entrei, não fui selecionado. Aí no segundo concurso eu fui selecionado para entrar numa coletânea, que me deu um pontapé ali para escrever esse meu livro e lançar em 2022. Interessante que você falou aí sobre essa questão em volta do pagode. Eu ia perguntar justamente isso, tendo visto alguns projetos seus. Eu fiquei pensando se a música tinha alguma influência assim na sua escrita. Eu acho que a minha escrita tem, sim, muita conexão com a música, assim, principalmente a música preta, né? Meu primeiro livro se chama de Ritmia, muito baseado no Martinho da Vila, né? Tinha uma música que me tocava muito e que eu peguei algo ali da essência para construir o conto e que deu nome ao livro. E eu lancei recentemente pela editora Mapalab, que é uma editora aqui do Rio, um conto num livreto que se chama Berenice. Ele é baseado muito no livro Cidade de Deus, do Paulo Lins, mas na escrita, né, essência dele ali, em que eu perfilo uma personagem e a relação dela, eu uso muito de rap feminino, assim, eu me inspiro muito no rap feminino para construir essa personagem negra, favelada ali, com os anseios de uma mulher negra e favelada, de mudança de vida e de querer receber amor e afeto
eu me inspirei muito me inspirei e recorri muito, né, ao rap de mulheres brasileiras assim e gringas para construir essa personagem. Então, eu acho que todo o meu trabalho está muito permeado pela música, não só como tema, mas como inspiração assim para dar o ritmo do texto. Quando eu quero dar uma acelerada assim, o texto, as frases soam quase como música assim na minha cabeça também. Eu acho que essa é uma conexão interessante e que vários autores têm também, cada qual a sua maneira. Bom, eu tô aqui segurando, né, um volume do Desritmia. E assim, né, eu tô toda sorrindo porque eu tô muito feliz de conhecer a pessoa que escreveu. Né, eu tô na metade, eu ainda não terminei. Mas eu costumo falar aqui em casa que o Rio está perigosamente próximo da Bahia, né, de Salvador, para o bem ou para o mal, enfim, para todas as coisas. Sim. Mas a gente está perigosamente próximo. Então, eu consegui identificar, apesar de ser nascida e criada aqui na Bahia, eu consegui identificar muitas coisas que são muito semelhantes à nossa vivência aqui, né, que é a vivência, de certa forma, das pessoas negras, das pessoas periféricas, de quem mora em favela. Então, dá para ver, e isso dá para identificar, acho que essa identidade é possível de pegar em qualquer lugar do Brasil, não é uma coisa que está restrita só ao Rio, né? Tem isso que é muito legal da sua escrita. E aí eu queria saber, assim, de você um pouquinho como é que foi o processo de escrever esse livro, assim. Conta pra gente um pouquinho como é que foi a inspiração, como é que foi esse início. Então, o pontapé para escrever foi exatamente essa coletânea que eu entrei pela editora Mali. Eles sugeriram, me perguntaram, você gostaria de escrever um livro só teu e tal, tem contos para escrever? Aí eu falei, não, tem, mas eu tinha, sei lá, 2, 3 contos, assim, e muitos na cabeça, assim, né, o que me deu também uma certa segurança para falar que tinha. E aí eu fui escrevendo bem lentamente, assim, porque o trabalho com jornalismo, eu estava trabalhando com produção já, de jornalismo, esporte, TV e tal, que me suga muito, trabalha muito fim de semana e tal. E aí eu comecei bem lentamente a escrever, assim, que eu acho que também foi bom, porque as histórias foram amadurecendo, foram surgindo novas histórias e tal, que eu achei muito importantes, assim. Talvez se eu tivesse escrito muito rápido, assim, eu acho que o livro não ia ter ficado lá consistente como eu acho que ficou. Mas assim, ele é bem dividido, assim, tem muitas histórias que são da minha infância, assim, coisas que eu presenciei, que eu vivi, insights que eu tive, coisas que eu pesquei na infância, mas tive um insight que poderia render um conto mais recentemente. Eu também passei a estudar roteiro, né, até com o Ricardo e tal, o que me abriu outras perspectivas, porque roteiro você pensa muito em imagem, né, mais do que um texto mais introspectivo, você pensa muito em ação ali. E pensar em ação me deu ideia de, tipo, tal cena aqui pode virar um conto. E aí eu passei, isso me ajudou a ter outras ideias e dar até uma variedade também para os contos. O título do livro é Digite, eu acho que pela própria essência dele, assim, né, do conto e dele em geral, porque a ideia do conto é começar com uma porrada, desenvolver na tensão ali e terminar com outra porrada ali, que já é uma ideia de quebra de ritmo. E o livro também segue, eu acho que uma linha, assim, os contos, a sequência de contos também segue uma linha para sacudir, assim, o leitor e tal, e surpreender e eventualmente emocionar também. Mas foi uma escrita muito vagarosa ali mesmo. Eu não considero, assim, uma das coisas que eu acho interessante na escrita de audiovisual é que é uma coisa muito coletiva, né? Muita gente vê, muita gente tem acesso, muita gente dá pitaco, assim, e quebra um pouco dessa ideia do escritor ali sozinho, numa casa no campo, na natureza, olhando para o verde, tendo uma inspiração mágica. Eu acho que eu peguei um pouco disso também para escrever o meu conto, e eu acho que, assim, tem vários autores negros, periféricos, que também têm uma escrita que não é essa solitária, assim, acaba sendo uma escrita coletiva de muita gente.
tá representando muita gente, assim. Eu acho que a minha tem muito disso, né? A gente vê muito isso na Conceição Evaristo, no Giovanni Martins. A própria Carolina Maria de Jesus, quando falava da favela dela, ela estava falando de muita gente. Então, eu acho que é um processo coletivo também. Bom, aproveitando que você tocou nesse assunto, né, do audiovisual, a gente se conheceu em um dos grupos de desenvolvimento de roteiro do Projeto Marieta, mas eu vi também que você participou do laboratório de roteiristas negros e indígenas da FLUP. Eu vi no seu livro. Você poderia contar um pouco também sobre essa experiência? Ah, sim. Cara, lá foi uma imersão profunda, assim, né? Assim, eu já tinha tentado algumas vezes entrar na FLUP, em algum projeto da FLUP, que, para quem não conhece, é a Feira Literária das Periferias. Ela rola aqui no Rio há alguns anos, primeiro com literatura, e eu acho que foi avançando para outros campos, inclusive do audiovisual. E primeiro só para gente aqui do Rio, de favelas do Rio, e depois foi ampliado com a pandemia, teve a possibilidade de videoaulas e vídeo encontros, então acabou tendo gente do Brasil todo, e o meu ano tinha gente do Brasil todo ali discutindo. Aí a ideia, assim, você envia um projeto, eu enviei um projeto ali de longa-metragem, eles curtiram e eu fui selecionado junto com outras 39 pessoas. A nossa turma tinha 40 pessoas, gente do Brasil todo, pessoas, homens, mulheres, negros, indígenas. E aí a gente era dividido em 4 grupos e tinha orientado. 4 grupos, não, em 10 grupos de 4 pessoas, que cada grupo tinha orientação de um especialista diferente, pessoas experientes assim do mercado e tal. E muito a minha orientadora era a Clarice Viana, que é uma pessoa que trabalha na Globo, porque a FLUP, esse laboratório, ele é realizado em parceria com a Globo, então a Globo cede profissionais tanto para essa mentoria quanto para as aulas, assim. Aí um dia na semana era para a mentoria e o outro dia na semana era para aulas, assim. E a gente teve aula com gente muito boa, tipo o Jorge Furtado, a Rosane Swartman, que, enfim, é autora há muito tempo, mas que bombou muito com Vai na Fé agora, com uma equipe que era formada por outras pessoas que fizeram esse laboratório do qual eu participei, tipo a Renata Sofia, é uma das roteiristas. E esse laboratório era muito interessante, assim, eu curtia muitas aulas, porque era isso, gente muito boa dando aula, mas eu curti mais ainda a mentoria ali, porque era onde tinha essa troca de ideias, onde eu podia apresentar o projeto, ter feedback ali. Eu já tinha estudado formalmente roteiro antes de ir para lá, num curso aqui do Rio, mas, ao longo de um ano e meio, assim, que a pandemia acabou prolongando o curso, mas eu considero que lá eu tive a minha formação definitiva, assim, foi um mergulho mesmo, assim, no roteiro, e não só no roteiro como o roteiro, ele é muito técnico ali, né, tem muitas regras e tal, mas eu acho que lá no Lanani eu tive a oportunidade de ver tipo, a alma, assim, né, estudar a alma do roteiro, a alma do que eu quero escrever, do que eu quero colocar no papel. E isso eu acho que é um diferencial, assim, que também me ajudou um pouco na conclusão do livro ali, né? Então, voltando para a literatura, não só para a literatura, né, mas de certa forma, você tem autores, obras que são referências para você, que você sente que realmente afetam você, assim, na sua escrita? Sim, sim. É engraçado que a minha maior referência, assim, não é nem do Brasil, né? Eu gosto muito do Mário Benedetti, que é um escritor uruguaio, porque ele tem uma escrita. Eu sou jornalista, né? Jornalista precisa ser, né? Muito conciso, resumir bem, ser muito direto e tal. E isso eu acho que atrapalha um pouco na literatura. Mas eu acho que o Mário Benedetti ele consegue ser simples, conciso,
mas também ser poético, ele vai direto ao assunto, mas também mostra de uma forma, ele constrói também de uma forma, enfim, que faça o leitor pensar, ele não pensa pelo leitor e tal. Então eu me inspiro muito nele, assim. A Carolina Maria de Jesus é uma referência também muito forte, assim, por essa pegada de contar um pouco da realidade, mas também com um lado poético, com um ritmo também duro ali, e misturando essa questão da literatura com uma pegada literária ali, mas com um pouco mais de documental. E o Jorge Amado bastante, assim, né? Acho que um dos primeiros livros que eu li, que eu me apeguei, foi o Capitães da Areia, assim. E ele acaba sendo um farol, assim, também para minha escrita. Ronald, é engraçado porque você citou como referência, principalmente, literatura, mas você está com esse pezinho aí no roteiro, né, no audiovisual. E aí eu queria saber o que deu esse start, né? Por que você decidiu começar a estudar roteiro e seguir por esse caminho um pouquinho? Então, não foi pela ficção, é engraçado. Quando eu comecei a trabalhar lá na produção de TV, estava na produção do Sport TV, fazendo reportagens e tal, e eu senti uma certa dificuldade com a questão audiovisual mesmo, porque eu tinha saído de jornal impresso, e escrevia para o jornal impresso, para o site, que tem uma escrita, enfim, que é muito diferente da escrita de TV e de que uma reportagem exige, né? Num texto você pode escrever qualquer coisa e o leitor lá imagina a sua descrição, mas no audiovisual não, você tem que mostrar ali, você tem que dar imagens para o seu espectador entender sobre o que você está falando. E aí eu tinha alguns colegas lá de trabalho que falavam assim, vou estudar roteiro, então estou estudando roteiro para me aperfeiçoar aqui, para entender como eu posso contar da melhor forma essa história factual, assim, real da vida de alguém. E aí eu comecei a pesquisar, e aí com o tempo eu também fui me desenvolvendo na literatura ali, eu pensei assim, cara, assim, roteiro pode ser uma possibilidade de eu ganhar dinheiro, porque eu acho que a literatura não vai rolar muito, assim. 1 em 1 milhão ali acaba conseguindo viver da literatura somente, né? E eu achei que o roteiro talvez me desse mais possibilidades de ter um retorno financeiro dessa escrita de ficção. E aí eu comecei a pesquisar cursos e tal, também é difícil, né? Porque é meio caro. Ainda tem poucas instituições assim com cursos mais mais consolidados, ali, mais amplos e tal, que oferecem esse conhecimento, então torna tudo muito caro, assim, né? E, enfim, conforme o tempo foi passando, desde que eu comecei a estudar, também me dei conta que, assim, boa parte de quem está no mercado e é bem sucedido estudou aqui, mas concluiu assim os estudos ou fez a parte mais sólida dos estudos, assim, fora do Brasil até, que é uma coisa que, enfim, eu não consigo agora, não conseguiria. Mas, enfim, eu acredito também que o livro pode me ajudar. Eu já entrei em alguns projetos de audiovisual, acabei saindo porque não estava conseguindo consolidar a vida ali e tal, mas, enfim, eu espero entrar nesse mundo de forma definitiva, assim, daqui a pouco também. Continuo estudando, continuo subindo os degraus que preciso. Então, para você, você não enxerga assim, um problema em dividir, né? Tem a parte da literatura que você gosta, né? Você já tem um caminho aí, tem a sua formação como jornalista e o audiovisual. Então, você não se vê assim diante de uma escolha. Eu não sei se... É que, assim, eu acabo... Não dá para fazer os três ao mesmo tempo, né? Eu tenho noção disso. Eu acho que o Digitmia teria saído talvez antes,
talvez com mais fôlego se eu não tivesse uma rotina tão pesada ali com jornalismo e tal. Mas é o que me sustenta hoje, então eu tenho que me dedicar ali, não tem jeito. Eu estou focado agora, pelo menos no próximo semestre, a me dedicar um pouco à literatura, então acho que o audiovisual vai ficar um tempinho de lado ali, ou andando numa marcha um pouco mais lenta para desenvolver a literatura, assim. Mas, enfim, eu acho que dá para em algum momento conciliar ou ir conciliando devagarzinho, e conforme as coisas forem avançando, eu acho que elas vão se encaixando melhor, assim, né? Mas eu tenho boas referências, assim, de pessoas que estão conseguindo equilibrar ali. Tem, sei lá, a Eliana Alves Cruz, né, autora de Água de Barrela, assim, que é um dos livros que eu mais gosto, assim, de literatura negra brasileira. Ela, enfim, tem trabalhado em várias salas de roteiro de série, enquanto ela escreve alguns livros. Recentemente ela foi vencedora do Jabuti, foi da edição do ano retrasado, com um livro de contos, A Vestida, e já está preparando outro ali, enquanto realiza essas salas de roteiro. O próprio Giovanni Martins, também, que é um cara que eu admiro muito, gosto muito dos livros dele, do Sol na Cabeça, do Via Ápia. Ele também está trabalhando com audiovisual recentemente. Eu acho que é um caminho que é natural, assim, para autores, né? Eu acho que é difícil alguém do audiovisual ali e tal escrever, assim, porque é uma linguagem muito diferente. Mas eu acho que talvez o pessoal da literatura, se conseguir abrir mão um pouco enfim, das descrições ou do texto um pouco mais introspectivo ali, eu acho que tem um pouco mais de facilidade de acessar o audiovisual. Eu te perguntei, na verdade, Ronald, porque, assim, pessoalmente, eu acho muito triste também quando a gente tem que fazer uma escolha, quando, enfim, nosso desejo aponta para essas possibilidades todas mesmo. E aí eu te perguntei por isso, né? Porque a gente sabe que existem dificuldades, embora exista também um discurso de que a gente vai sair melhor se focar em uma determinada coisa, mas não necessariamente, né? Às vezes é possível ser uma pessoa multifacetada mesmo e se dar bem em várias áreas. Eu, particularmente, acho que seria maravilhoso se tiver desritmia para ler, se tiver algo parecido com desritmia para assistir, eu vou achar maravilhoso. Ah, não, valeu. Não, eu concordo também. E tá muito natural hoje, assim, você vê também o Rafael Montes, que é, enfim, escritor de policial e tal, ele também estava nas salas aí de Bom Dia Verônica, que é a série que está bombando na Netflix, assim. Tem exemplo de muita gente que está se dando bem, assim, né? Mas já tem outros, por exemplo, o Itamar Vieira, ele não quis participar da sala da série dele que está sendo desenvolvida, se eu não me engano, na HBO Max de Torto Arado. Ele não quis participar porque, enfim, ele já tem outras demandas ali, né? Acho que ele focou um pouco mais na literatura, né? Mas eu espero que alguém, alguma produtora, um dia veja ali o de etnia e considere que tenha condição de virar uma obra audiovisual. Tem os contos que eu acho que são bem... tem essa pegada forte, assim. E aí eu vou querer participar dessa aula também. Uma outra coisa, você de certa forma já falou, né, que o Desritmia, ele foi inspirado nas suas vivências, em histórias da sua infância, coisas que você ouvia, mas isso era uma coisa que também a gente queria saber, assim, né, qual sua vivência na favela, obviamente, aparece aqui, aparece nessas histórias, mas a gente queria um pouco que você contasse quais delas, se possível, foram baseadas em alguma coisa, falasse um pouco mais sobre esse background que está por trás. Ah, sim. Então, tem muitas histórias que elas não foram... Algumas foram baseadas na minha vida, mas outras em observação, outras em matérias que eu escrevi, em outras em fatos que eu não vivi, não convivi, mas que vi também na mídia, assim. Mas eu acho que a aura da favela que eu capto, assim, foi um motor para escrever. Eu escrevi a partir dessa minha perspectiva de favela, histórias diversas ali, né? Mas, por exemplo,
o texto que abre o livro, ele saiu até na revista Piauí. Enfim, é até uma boa forma assim, de quem não leu, não comprou o livro ainda, ter acesso a um texto. Ele se chama Intruso no CIEP e está disponível no site da Piauí, então é só dar um Google lá que você acha um conto curto. Mas ele foi... O insight assim, para escrever foi a minha mulher, que é professora, me contou de uma operação policial numa escola na favela que ela trabalhava, não era a escola dela. E aí eu fiquei pensando assim, de como uma diretora reagiria no caso de uma invasão de um aluno e que lá tivesse se escondido um ex-aluno da escola ali que está no tráfico, assim, né? Enfim, uma situação meio limite, assim, né? E isso ficou chacoalhando minha mente, assim, eu resolvi escrever sobre isso, e era uma forma também de tentar refletir sobre essa insegurança ali das crianças no meio da violência na favela e dentro da escola, que deveria ser um lugar seguro, né? E uns anos atrás, acho que 2016 ou 2017, eu tinha escrito uma reportagem sobre isso para o UOL, assim, eu estava fazendo freelancer, estava fazendo uns freelas para lá, e o IBGE soltou uma pesquisa que dizia que crianças do Rio estavam entre as mais vulneráveis, assim, de casa, no caminho de casa para a escola, assim. E aí, enfim, juntei todo esse background de informação para tentar transformar isso em literatura, né? Que eu acho que literatura também tem esse poder de comover, né? Às vezes a pessoa lê uma reportagem, tá mais uma, tá mais distante ali e tal, e eu acho que com mergulho no personagem a gente talvez consiga atrair um pouco mais de empatia ali de quem está lendo. Já tem uma outra história que assim, é queridinha de 80% das pessoas que leem, que é Como Nascem as Estrelas, que é uma história baseada na minha relação com a minha irmã. Tenho uma irmã um pouco mais nova, também entra no tema da infância ali, e é sobre um personagem ali de uns 8 anos ali, tem uma irmã de uns 5, que eles estão sozinhos em casa no meio de um tiroteio enquanto a mãe deles teve que trabalhar, e o irmão tenta assim, acalmar a irmã e diz que não são tiros, que são estrelas nascendo. E aí ele faz todo um malabarismo ali para convencer a irmã do que é isso, assim, mas as crianças de alguma forma estão em risco. E, enfim, essa história foi baseada assim, diretamente na minha infância. Mas tem outras histórias, por exemplo, a história da passista ali, a Imperatriz Furiosa, que é baseada numa reportagem que eu escrevi também para o UOL. Em uma das entrevistas que eu fiz, uma passista falou que foi assediada num casamento que ela foi trabalhar, porque as escolas de samba aqui do Rio, elas vira e mexe fazem shows assim em casamento, as pessoas contratam uma bateria para tocar ali e tal, e essa passista foi assediada e também deu um gatilho para tentar fazer uma imersão assim, né? Sim, isso. Tem um dos contos também é baseado, eu acho que, se eu não me engano, a primeira pessoa que morreu na pandemia foi uma empregada doméstica aqui do Rio de Janeiro, e que provavelmente foi infectada pelos patrões que tinham viajado para o exterior ali, não se cuidaram e mantiveram ela trabalhando em casa. Eu também fiz um conto baseado nisso ali, então, enfim, são várias inspirações ali. Devo dizer, inclusive, que chorei com esse conto. Então, Qual? com esse conto, é porque eu não me lembro agora o título, mas esse que você conta a história, né, dessa empregada que está trabalhando na pandemia. Isso é muito engraçado, porque quando eu li, apesar de não saber o que você está contando agora, né, que foi baseado numa reportagem, mas, de certa forma, a gente sabe que essa história existe, né, porque são vários casos semelhantes que a gente escuta, a gente conhece um background comum para isso. Então, não tem como não ficar tocada emocionalmente com isso. Eu acho muito interessante também que a forma como você conta, você não está só contando uma história, né? Você poderia contar, por exemplo, essa história dessa passista, contando um relato, relatando algo, mas não, tem algo mais aí. Tem algo que faz a gente refletir sobre toda uma estrutura social que está por trás disso, né? Toda uma questão
de uma questão racial também, que está ali envolvendo toda essa história. Eu acho isso muito interessante, porque você não precisa nem ser direto sobre isso. Mas a gente conhece, a gente lê e a gente consegue identificar isso muito claramente. Não é nem pano de fundo, na verdade. É pano de frente mesmo. Então, eu tenho uma preocupação grande, assim, que é de não ser assim, panfletário, né? De só escrever ali o que todo mundo está escrevendo, ou o que todo mundo está discutindo na internet, basicamente, e tal. A minha ideia, eu acho que o que eu quis fazer, de tentar trazer de diferente ali, é falar um pouco das pessoas ali, aprofundar nas personagens ali como um motor das histórias ali. Então, assim, porque se eu fosse escrever só fato, 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 ia virar reportagem sobre sobre essa empregada doméstica que acabou morrendo ali. Mas a minha ideia era trazer o sentimento ali, a vida dela, o cotidiano dela, e eu acho que isso, como você falou, isso fala por si ali, não é pano de fundo. É a vida da personagem ali, são os desejos dela, os objetivos, os sonhos dela para o futuro e tal. É essa história e que a vida ali, enfim, a vida no mundo capitalista acaba interrompendo, né? Mas a ideia, se eu ficasse, acho que um pouco só nos fatos ali, acho que não ia rolar das pessoas curtirem de ler, porque enfim, já está na internet, já está no site de jornais, já está nos jornais ali. Então a minha ideia era aprofundar mesmo nesse sentimento. Tipo, no caso da diretora ali que tem que lidar com policiais querendo matar um ex-aluno, e aí, o que ela vai fazer? O que ela está sentindo? Quais são as contradições nisso, né? Eu acho que quando você traz principalmente as contradições, eu acho que você também obriga quem está lendo a refletir sobre as próprias contradições ali, né? Você não tá, eu não quero escrever para dar um caminho certo, já pronto para o leitor, né? Mas a ideia é exatamente provocar essa reflexão, né? Tem um conto, acho que de um policial também, está mais para o fim do livro, enfim, que a ideia era abordar um pouco as UPPs aqui no Rio de Janeiro, né? Que foi um programa que, na teoria, iria acabar com o tráfico aqui na cidade e tal, e no fim foi espalhando o tráfico para o estado inteiro do Rio de Janeiro, mas eu até começo falando assim, que é um erro para o cara pensar que vai ser herói na polícia do Rio de Janeiro, assim, mas aí ao longo do texto eu trago essas contradições, assim, né? O que é possível fazer, o que não é possível fazer, enfim, a partir da minha experiência também. E enfim, é o meu ponto de vista, né? Tem outros pontos de vista, eu nem quero que o meu seja universal, o certo e tal, nem nada, mas eu me baseei nisso, nessa possibilidade de trazer essa dubiedade ali, esse ritmo doido pro livro. Só para constar, antes de passar a bola para você, Ricardo, o título é quase da família, o título do conto, né? Não é bem um conto, né? Sobre essa empregada. Enfim, né, eu sugiro que a galera leia. Pensando assim, Ronald, que a literatura é uma área também que tem muita gente que quer entrar e tem suas dificuldades, principalmente quando as pessoas dependem de editoras e coisas assim. Eu queria saber um pouco sobre a sua visão sobre o mercado editorial brasileiro. É engraçado, assim, que eu acho que eu aprendi mais sobre o mercado depois de ter lançado o livro do que antes, assim, né? O que eu não sei se foi muito bom isso também. Eu acho que eu gostaria de ter mais conhecimento desse mercado antes. E essa minha entrada ali acabou sendo meio espontânea, assim, né? Porque foi isso, eu participei de um prêmio, aí enfim, participei, fui selecionado e recebi o convite para escrever um livro logo na sequência. Eu acabei demorando, mas
Hoje eu vejo assim que, enfim, é um caminho que nem todo mundo tem esse caminho, assim, né? Outras pessoas encontram mais, outras pessoas muito boas, assim, encontram mais dificuldade, assim, né? Mas eu vejo, assim, tem várias formas de chegar e de publicar e de ir bem, né? Tem muita gente independente lançando trabalhos muito bons, assim, na raça, na própria força ali, também com trabalho coletivo ali, nos bastidores, mas que depois, enfim, vai na divulgação na própria força, assim, né? Tem uma amiga minha, Manuela Ramos, que ela até está morando, ela é daqui do Rio de Janeiro, mas ela está morando na Bahia e tal, que ela lançou um livro sobre mulheres viajando, assim, que é um livro muito bom também. E ela é muito correria, assim, ela se banca muito com os livros e ela vende. Assim, a gente estava lá na Flip e tal, e ela, todo momento, ela ia para a porta das casas, das livrarias, das editoras, e vendia o livro dela, assim, e vendia, tipo, bem, assim, né? Então, era uma forma de divulgar o livro, e ela já vendeu muito, assim, muito. Ela lançou algumas edições do mesmo livro, ela está até pensando em lançar outras, mas ela já vendeu bastante nessa pegada, assim, dessa forma independente. Pelas editoras, você tem a possibilidade de enviar ali por e-mail para as editoras e tal, mas eu acho que um caminho é você tentar se aproximar, assim, tem várias oficinas, cursos, o próprio, por exemplo, Giovanni Martins, um outro escritor que eu curto bastante também, que é de uma favela aqui do Rio, GC Andarilho, o Rodrigo Santos, eles participaram da FLUP de literatura ali no início dos anos 2010 ali. E foi um caminho ali para conhecer outros autores, que eu acho que já é interessante, porque aí você já cria uma rede, né, de pessoas que estão com o mesmo interesse, trocam informações, e, e você também acaba tendo contato com. Eles acabaram tendo contato com algumas editoras ali também, com outros autores mais experientes que podem passar o caminho das pedras também. Eu acho que o segredo assim é criar rede, né? Você está sempre em rede. Sozinho é muito difícil de você chegar lá. Você pode até lançar, assim, uma colega recentemente trabalhava numa produtora grande, assim, de publicidade, ela tinha me contado que um patrão dela lançou um livro e mandou publicar não sei quantas mil cópias, assim, uma coisa assim, que não é a realidade de um autor iniciante, assim, só que ele distribuía, tal, e saiu do dinheiro dele mesmo, então ele podia falar, não, meu livro já tem distribuído não sei quantas mil cópias, mas as pessoas estão lendo, ou está sendo só, sei lá, uma aderícia ali para instante. Então, eu acho que é um mercado difícil, assim, não é fácil de você se consolidar. Eu descobri depois de lançar que eu precisava ser meio publicitário, meio marqueteiro ali para divulgar meu livro. Comprei alguns livros ali para também mandar para algumas pessoas que eu achava que poderiam divulgar o livro e trazer mais leitores ali, fiz vídeos lendo, eu sou bem tímido assim, né? Não gosto de ficar me expondo tanto, mas aí tive que fazer alguns vídeos lendo ali e tal, e às vezes até meio que interpretando, mas também é legal também a possibilidade de explorar novos mundos, assim, eu estou curtindo bastante, mas é um mercado que também não é fácil, assim, eu não tinha esse pensamento, né? Mas eu imagino que tem gente que acha que escreva muito, que tem um dom natural ali, que é só lançar um livro que todo mundo vai reconhecer. Mas eu acho que lançar o livro talvez seja o passo mais difícil, porque tem todo o papel criativo ali, o trabalho criativo por trás, mas é só o primeiro passo ali, porque tem um duplo trabalho muito duro ali para conseguir botar o livro no mundo, para circular.
Eu acho que você foi um bom marqueteiro. Eu vi alguns desses vídeos e eu fiquei com interesse de ler realmente, porque eram muito bons. Eu lembro que eu vi o vídeo que você estava lendo, Onde Nascem as Estrelas, eu acho. E eu até mandei para a Jamile na ocasião, porque eu achei muito bom. Eu acho que gera bastante interesse para o livro, porque os próprios contos já são um material de venda para o seu livro, né? Você faz um vídeo ali lendo, eu acho que chama atenção, de fato. Não, tem que ser. Sempre que, enfim, me chamam para participar de alguma mesa, de algum debate assim, é meio quase que obrigatório ler um trecho ali e tal, porque assim, eu posso falar das ideias por trás dos contos e tal, posso falar do objetivo, de como surgiram as ideias, desse background e tal, mas se a pessoa não ouve o conto, não lê de fato ali, ela dificilmente vai se conectar de verdade com o que eu estou falando ali. Então, acho que faz muita diferença dar uma palhinha ali. Eu também, recentemente, eu fui no lançamento de um colega meu, assim, de um amigo, o Marlon Pires, que é um cara negro também de Porto Alegre, que escreveu um livro muito bom de cartas. É Vitória do Afeto o nome. E aí, quando terminou, assim, uma professora de literatura aqui do Rio chegou para ele, eu estava perto, e ela falou assim: menino, você tem que ler o conto, teus contos são muito bons, tuas cartas são muito boas, e são elas que vão prender os leitores, e assim, e você também está permitindo que as pessoas leiam pela tua voz ali. Tem muita gente que talvez não vá ter acesso à literatura. Tem gente que fala que nem gosta de ler, mas no momento que você está lendo ali, está colocando a tua voz ali nas tuas histórias, as pessoas acabam se identificando e gostando, assim, né? Até descobrem que talvez curtam literatura, né? O poeta Sérgio Vaz, lá de São Paulo, da Cooperifa, ele tem um poema, não sei se é bem um poema, assim, mas ele tem um caso que ele fala que foi dar uma aula para os meninos da Fundação Casa, estava em processo de ressocialização, e aí que ele perguntou para todo mundo se eles gostavam de poesia, e todo mundo falou que curtia, e aí ele mencionou algum verso dos Racionais, e aí a molecada falou: não, dessa poesia aí a gente gosta. Então eu acho que é isso, né? Acho que ler ali, também colocar no Instagram, acho que dá essa possibilidade de a gente atingir até públicos que a gente não esperava, né? Não estava aqui no nosso roteiro, mas depois de você falar isso, você quer ler um conto É seu? isso que eu estava pensando. Não, eu posso ler. O trecho que eu gosto de ler assim, com mais frequência é do próprio conto de ritmia que dá nome ao livro. Esse é um conto um pouco mais livre, assim, ele não tem uma conexão direta, assim, não é uma coisa que eu vivi ou que alguém próximo viveu, assim, ele tem várias inspirações, mas é sobre a relação de um cara que está preso, o Zé, e ele está prestes a dizer para a mulher dele que não quer que ela vá mais visitar, ele quer interromper essa relação. Enfim, aí tem um trecho aqui que eu acho interessante. Vou começar. Conheceram-se num baile na Amoreira. Ela era de lá e ele estava de visita. Perto da parede de som, fisgaram-lhe a atenção os lábios grossos, bolando baseado. Se fazia isso com um balão, imagina que faria com a minha boca, pensou. Quando viu o balanço da cintura, tipo rabiola de pipa no céu, ficou vidradão e foi atrás dela. Era o fim do baile e o DJ colocara Maibu do Usher. Ele parou em frente a Janaína e travou diante dos olhos profundos e negríssimos dela. Ante o desconcerto daquele homem, que carregava a pistola presa à bermuda e nenhuma coragem no peito, ela se aproximou e falou sabe-se lá o que em seu ouvido. Naquele segundo, Zé só conseguia sentir o hálito quente e úmido escorregar pelo seu pescoço e deixar o corpo todo frio. Canhões de luzes transpassavam sua mente, já um pouco embriagada.
Liberta, Didi. Todo o futuro de Zé nos olhos dela. Os filhos, a casa na roça. Largaria a boca se fosse preciso. Todo o futuro em seus olhos. Só os dois ali, regidos por uma melodia que apenas o casal era capaz de escutar. Quando a batida de repente se esgotou, eles estavam embaixo de um lençol enrolados de forma que não havia outra razão para a criação do molde dos seus corpos que não fosse o perfeito encaixe em que se encontravam. Mas ali, numa cela escura sem coração, a magia daquela noite parecia ter acontecido em outra vida. Muito bom. Não vou mentir que eu peguei, como eu estou na metade ainda do livro, então esse conto está um pouco mais para frente. Sim. Mas aí hoje eu pensei assim, não, eu vou dar uma lida nele logo para ver, porque ele dá um nome para o livro. Eu pensei, não, ele deve ser um dos mais importantes. E aí eu comecei a ler e eu achei esse trecho muito poético, bastante interessante. E já fiquei, não terminei, mas já fiquei curiosa, pensando, meu Deus, o que é que vai vir aí, né? E fica aí a questão para quem ouviu também. Então, esse conto tem. Agora, eu não. Enfim, eu escrevi o livro tem bastante tempo, eu não lembro de todas as frases dele, né? Mas no fim ali, ele fala uma cela escura, sem coração, que é baseado em alguma das músicas do Racionais, que eu também não lembro exatamente qual agora. Mas, enfim, tem todas essas referências ali, né? E ele, eu acho que traz essa ambiguidade, assim, né? De um cara que está preso e que ama alguém e que é amado ali, né? Eu acho que às vezes a gente, como sociedade, assim, acaba pensando que a ideia para acabar com o crime, para acabar com a violência, é jogar as pessoas num buraco e trancá-las lá. Enfim, são pessoas que têm sentimentos dela e essa ressocialização, eu acredito que passa muito pela relação com a família, com o contato com a família. Eu acho que a família tem mais poder de mudar a vida de alguém do que, enfim, o Estado do jeito que tem feito. Eu acho que essa história fala um pouco disso também, e de redenção também, mas também desse jogo de poder ali, né, dessa atração que às vezes está com a pistola na cintura, na favela, acaba exercendo, assim. É um texto sobre contradições, assim, né? E aí eu jogo no colo de quem está lendo para a pessoa descobrir o que ela acha certo ou errado, como ela lida com isso. Acho que a gente pode mover, né, para o próximo tópico. Você já falou sobre autores que, de certa forma, eles são inspirações para você. Então, você citou, inclusive, o Jorge Amado. Mas a gente queria saber quais são os seus 3 livros favoritos. É difícil, porque eu achei engraçado agora nessa reta final, ou enrolando aqui para dizer, mas achei engraçado nessa reta final de ano agora que o pessoal estava fazendo lista de um monte de livros, assim, enfim, enfileirando ali os livros que curtiam, e eu tenho essa dificuldade porque eu não costumo fazer essa lista ali. Então, com certeza aqui, eu gosto muito da Borra de Café, do Mário Benedetti, que é esse autor uruguaio. Tem um livro que eu sempre leio antes de escrever, que é um livro de poemas que se chama A Teus Pés, que é da Ana Cristina César. E vou falar de um livro recente, assim, que é um dos meus queridinhos de agora, que eu li também no fim do ano passado, que é o Água Funda, da Ruth Guimarães, que é uma autora negra, mineira, assim, do interior de Minas, que me pegou muito, assim, a escrita dela, assim, é um livro muito bonito, assim, também nessa linha de mostrar as contradições ali entre as pessoas pretas também, e que é muito bonito, assim, ela é pouco conhecida, assim, acho que tem algumas editoras agora recentemente lançando novas obras dela que não tiveram, assim, eu nem sei se foram publicadas e tal, mas ela é muito boa e ela tem uma pegada parecida com a do Guimarães Rosa ali, de uma escrita bastante oral, assim,
uma pegada de oralidade forte, mas que é pouco conhecido, assim, eu fiquei apaixonado nesse livro, A Água Funda. E, enfim, fiquei feliz que eu já tinha comprado o livro, já tinha começado a ler, e depois descobri que a USP incluiu na leitura obrigatória para a FUVEST ali, acho que de 2026, 27 para adiante ali. Então quer dizer que você sempre lê Ana Cristina César antes de escrever? Sim, sim. Mas pelo que eu falei, eu tenho uma certa dificuldade ali, é difícil essa transição do Ronald jornalista para o Ronald escritor de literatura, assim, e a minha reescrita é muito importante, porque eu acho que a minha escrita é muito seca. Enfim, os primeiros textos sobre os contos que eu escrevo, eles acabam ficando muito secos ali. E aí eu preciso reler, rever para tornar os textos mais literários ali. E eu acho que aí eu sempre dou uma folheada ali, principalmente no A Teus Pés, para abrir um pouco mais a cabeça e tal, e ver metáforas possíveis, e, enfim, para dar um tom mais poético. É interessante, eu estava pensando, eu já fiz isso também, tanto eu como o Jamile, a gente escreve, mas a gente também tem uma vida acadêmica e aí às vezes é difícil tirar aquela linguagem acadêmica para escrever de uma outra forma, né? Eu costumava pegar o livro que eu estava lendo na ocasião assim e ler antes de escrever também, que eu acho que era uma forma de tirar a mente naquela coisa mecânica acadêmica. Não, vira uma chavinha, assim, vira uma chavinha. Aí eu comprei um livro dela recentemente, que a Companhia das Letras lançou, de cartas, assim, que ela enviava, eram umas cartas que um ex-namorado dela guardou. Na época eles estavam no meio da ditadura, eles foram morar fora do Brasil, enfim, numa bolsa, eles receberam uma bolsa para estudar fora e morar fora, só que ele na Alemanha e ela, se não me engano, na Inglaterra, assim. E aí ela mandava tipo, muitas cartas para ele, assim, muito novinha, eu acho que ela tinha, não sei se tinha 17, 18 anos, assim, eu, caramba, escrevia pra cacete já nessa época, assim. Nas cartas você já via tipo a pegada poética muito forte, assim, muito recurso literário, assim, né? E, enfim, já ouvi vários podcasts documentais, biográficos sobre ela, assim. Tudo que eu posso me aprofundar nela, assim, eu tento, porque, enfim, é uma escrita, sei lá, um livro que eu gostaria de ter escrito, assim. E sei que eu nunca vou escrever, porque ela, para mim, é meio de outro mundo também. Bom, essa pergunta que Jamile fez sobre seus livros preferidos, ela é uma pergunta que a gente sempre faz para escritores, e ela tem uma outra pergunta que também faz parte, que é 3 livros que você passa. Bastante coisa. É dificuldade agora. Essa é mais difícil ainda que a outra. Porque, assim, os que a gente gosta, a gente acaba refletindo, né, sobre eles por mais tempo, né? O que não gosta, a gente só ignora, assim. Eu tenho muitos livros na casa dos meus pais e provavelmente os que eu não gosto estão todos lá, os que eu gosto estão na minha casa, então meio difícil de dizer, assim. Pode também, se quiser facilitar, pode escolher, sei lá, um gênero literário que você não curte muito, algo assim. Para não dar nome aos bois, né? Aí a gente dá essa facilitada. Nem é isso, não. É dificuldade de lembrar mesmo, assim. Pior que recentemente eu não consegui ler alguns, assim. Eu vou falar um tema aqui, uma coisa meio polêmica também. Enfim, boa parte da minha leitura inicial, assim, foi evangélica, né? Eu tive uma formação evangélica ali, porque minha família era toda evangélica e tal, então eu frequentava bastante a igreja com eles.
Então eu acabava lendo muito a Bíblia ali, mas tudo que rolava de livro, assim, eu não tinha muito dinheiro para comprar, e na igreja às vezes eles davam, né, uns livros ali, a minha família ia na Igreja Universal e eles davam muitos livros do Edir Macedo ali, né, e aí esses eu acho que eu passo bastante ali, não tem como, assim, eu li muitos assim, e hoje eu vejo o quanto várias ideias ali são bastante equivocadas e problemáticas ali. Muitas vezes nem se conectam muito com algumas ideias boas da Bíblia ali, porque a gente também sabe que na Bíblia tem várias ideias também bastante problemáticas, mas eu acho que eu passaria isso, né? Eu imagino que nesse contexto tem vários livros, então já deve ter pelo menos 3 aqui. 3 livros de Edir Macedo. Não, sim, sim. Tem um que trata especificamente assim das religiões de matriz afro. Esse eu não cheguei a ler. Na época eu já não quis, mesmo frequentando, mesmo participando assim e tal, eu já não queria ler assim, porque já me batia meio de uma forma meio ruim assim. Mas os outros também, enfim, tem uns sobre uma questão mais econômica e tal, que também não me pegavam muito negativamente, assim, pensando que, enfim, eu vivia na realidade de favela ali, com muita gente que ralava muito para conseguir tirar o dinheiro para sustentar a família e tal, e com umas ideias que eram muito distantes ali, desconectadas também com a realidade e tal. E que eu acho que acaba sendo também a primeira leitura de muita gente, e às vezes a única, né? Porque, enfim, principalmente as pessoas, muita gente que está nas igrejas, né, nas favelas, não tem muito tempo para ler. E acaba que a leitura desses livros não é que seja uma obrigação, mas é uma parte importante para a pessoa estar conectada com as ideias dos líderes religiosos ali. Então, acaba sendo a única leitura dessas pessoas e, enfim, elas acabam não. Eu acho que não é uma leitura legal, assim. Bom, por último, né, para a gente já finalizar, eu acho que seria interessante você falar, com base na sua experiência, quais seriam os conselhos que você daria para quem está querendo publicar o seu primeiro livro? Então, eu acho que o primeiro conselho é meio que estudar, assim, sobre o mercado, né? Primeiro conselho sobre o mercado. Dar uma estudada no mercado mesmo, nas possibilidades ali. Porque, por exemplo, existem iniciativas como a da Flup ali, que você pode passar um tempo estudando com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu, para depois você escrever e provavelmente quando você for escrever você já vai ter uma noção, já vai ter criado uma rede ali que vai te dar o conhecimento necessário para tentar chegar numa editora ou até para publicar de forma independente, né? Tem uma escritora que é muito boa, a Cidinha da Silva e tal, uma cronista incrível, que ela tem um curso. Eu cheguei a fazer uma oficina gratuita dela também sobre publicação de livros, assim, então até recomendo que vá lá no Instagram dela, está sempre atualizando e tal, e ela dá tipo dicas tipo, poderosas assim para essa publicação e tal. E, enfim, a pessoa também tem que estar disposta a correr atrás de fazer esse trabalho de dar divulgação, de bater nas portas, de colocar o livro no mundo, assim, né? Não tem como só publicar ali e esperar que as coisas andem sozinhas, né? E isso, meu conselho sobre escrita é que a pessoa tem. Eu acredito que todo mundo tenha verdades assim, ou tenha perspectivas do mundo únicas, assim, né? Eu acho que as pessoas têm que apostar nessa perspectiva única e própria para escrever alguma coisa, assim, porque eu acho que muita gente começa, cria a vontade de escrever depois de ler alguma coisa, assim, né? Eu tenho essa rede nova, Threads, agora no Instagram, e eu acho que pela quantidade de coisas que eu posto sobre literatura, no Instagram
essa rede Threads ela acaba me mandando muito conteúdo sobre literatura aqui. E tem e a maioria das discussões ali de gente jovem, assim, adolescente ou jovens adultos, elas estão em torno de literatura internacional ou de uma literatura nacional baseada em autores gringos ali. E que em geral, eu estava vendo uma discussão hoje, estavam criticando uma autora que os personagens se chamavam tipo, Dylan, um monte de nome gringo assim e tal, e uma história tipo de escola de ensino médio do Kansas ali, que é muito desconectado com a nossa realidade de brasileiro, da diáspora africana, de sul-americano, assim, né? Eu acho que a gente precisa se apegar a esse nosso olhar único, assim, e, enfim, a nossa realidade. E dentro assim, os meus 16 contos estão dentro do universo de favela ali, né? De um universo, tipo, micro, né? Menos que uma cidade ali, uma favela, um bairro. Os próximos projetos que eu tenho são focados nisso, em personagens de favela. Os projetos de audiovisual também, porque assim, não é porque é da favela que tem uma limitação de temas. No meu livro de contos tem ficção futurista ali, tem romance, tem ação, tem policial, tem vários tipos ali de abordagens e tal. E eu acho que quem está começando pode escrever de qualquer coisa, assim, também, mas dentro de uma perspectiva que seja mais próxima ali. Eu acho que é uma dica que é importante ali, porque, enfim, fica feio, fica fake quando essas pessoas tentam transferir uma realidade que não é dela para a nossa. Adorei as dicas. E a gente queria agradecer, não sei se o Ricardo tem alguma questão ainda? Não. Mas a gente queria agradecer, né, pelo seu tempo, pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, pela confiança também. Então, mais uma vez, a gente agradece muito. Foi muito legal esse tempo que a gente conversou aqui. Essas suas dicas também eu achei muito interessantes, porque partindo de uma pessoa que consegue escrever e transmitir a realidade da forma que você transmite em Desritmia, eu acho que tem algo de muito valioso nisso que você acabou de dizer para a galera que eventualmente vai estar escutando. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço o convite aí, é sempre bom poder falar, enfim, trocar ideias sobre escrita, sobre ficção. Agradeço também pelo contato cuidadoso, pelas perguntas cuidadosas, respeitosas de vocês. Desejo muito sucesso para vocês enfim, para quem está ouvindo também, que tem o objetivo de escrever no futuro e tal, ou, enfim, só quer ler também ou assistir as histórias e dedica um tempo para ouvir a gente. Se você quiser deixar também seus arrobas, coisas que você queira divulgar. Ah, sim. Meus arrobas no Instagram e no Twitter são os mesmos, Ronald Lincoln, @Ronald Lincoln. Além do de Ritmia, eu lancei esse livreto agora chamado Berenice, que é um conto também baseado no filme Cidade de Deus, com essa mesma pegada. Então, se quiser acompanhar lá, vão ser bem recebidos.